O que faz com que as ideias de esquerda ganhem tanta força no Brasil? Você está prestes a assistir um trecho de uma das aulas do Núcleo de Formação Brasil Paralelo, em que o professor Rafael Nogueira nos traz a realidade da sala de aula, cultura e mídia. Não deixe de assistir esse vídeo até o final e entenda como essa ideologia ganha tanto poder em nosso país. Além disso, caso você goste do vídeo, não deixe de curtir o vídeo e inscrever-se no nosso canal. Nós temos uma missão e estamos compartilhando com você. É a missão 1 milhão de inscritos até o final do ano. Contamos com sua inscrição para que o nosso canal continue crescendo e para que nossos vídeos continuem chegando ao maior número possível de brasileiros. Inscreva-se e habilite as notificações. É bom para você se manter atualizado e é muito importante para o nosso canal. Bom vídeo! Por décadas, criou uma predisposição, né, nos adolescentes e nos jovens de irem para a faculdade bovinamente. Né? A gente fala, vai para a faculdade, é o objetivo de toda a escolaridade. Né? Ele vai sendo educado para ir para a universidade. Se ele passa naquele que queria, então, ele vai para lá quase vendo deuses. Olha o professor, aí os olhos dele brilham. Pode ser um erro da educação mesmo, né? Primeiro erro da educação. O segundo erro, que eu identifico aí na nossa cultura também, de facilitar a vida dos formadores, né, dos formadores que formam, é que, aí eu vou entrar na pergunta do Bruno, é que também não é tão fácil a gente combater essas coisas só mostrando os erros mais pontuais deles, como esses que eu mostrei. Né? Política estudantil invadindo universidade, professor em sala de aula que não domina seu conteúdo, que tem medo de pôr aluno para competir, que não gosta de competição porque é coisa do demônio. Todas essas ideias, professores mal formados, professores sem tanta vontade de agir, e alguns professores eu até entendo, trabalho de manhã, tarde, de noite, de madrugada, mas ainda assim eu nunca vejo desculpa para trabalhar mal. Enfim, eu acho que você pode ser sofrido, mas daí a você comprometer crianças e adolescentes é um egoísmo muito grande. Mas não sei da realidade de todos. Além de tudo isso, que a gente pode identificar e combater, muitos aqui presentes, quando a gente estava no café, vieram me contar de professores conseguindo impor visões que eram ideológicas, não eram disciplinas trabalhadas cientificamente. Eles eram ideólogos, não eram cientistas nem filósofos. E a disciplina, muitas vezes... Alguém consegue lembrar que disciplina que era? Vocês que me contaram? Aqueles eventos? Só a disciplina, não precisa falar nome de professor não, eu quero ser processado. Psicologia social? Sociologia? Política econômica internacional? Eu passei por uma em ciência política na faculdade de direitos, direito administrativo, direito constitucional, direito penal. Alguém fez direito aqui? É dose? Fez, né? Não é assim? Minha professora de direito penal, olha só, hoje o Bolsonaro é condenado por isso. A gente nós fizemos uma discussão sobre os crimes passionais e é evidente, os crimes são monstruosos, ninguém fica contra mulher nenhuma naqueles crimes. Só que aí ela, depois que ensinou aquilo, começou a introduzir, já faz algum tempo, então não existia ainda figura de feminicídio, né? Começou a introduzir essas ideias mais feministas. Eu levantei a mão pedindo, distingue melhor, assim, a pena vai mudar, é mais monstruoso um homem que maltrata a mulher do que uma mulher que assassina homem, os números estão dados. Eu comecei a fazer essas perguntas, ela fez assim para mim, a resposta dela. Você entendeu? Em sala de aula. Tá? Aí, combater esses problemas, assim, esses erros pontuais, é muito interessante, né? E é efetivo em alguma medida. Mas teria que ter, assim, um amigo aqui me falou agora também no intervalo, do tal relativismo. Né? Nossa, em várias escolas do Brasil inteiro, hoje algum professor disse que a verdade não existe, ou a verdade é de cada um. Eu ouvi isso, eu respondi parecido, graças a Deus eu segui mais ou menos o caminho que você apontou. Que ele diz, a verdade, cada um é cada um e a verdade é aquela de cada um. E se você não obedece à verdade que ele está expondo no ato, você é uma espécie de monstro, não é verdade? Ninguém pode levantar a mão. A verdade é que, a minha verdade é que eu acho que a senhora é uma jumenta. Não vai dar certo. Mas se todo mundo fizesse alguma coisa parecida com o que a gente fez, né, de levantar a mão e perguntar, mas isso que a senhora está dizendo não é uma verdade? É uma coisa tão simples. Isso já ajudaria. Em alguma medida está acontecendo hoje. Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu comecei a dar aula, os alunos já eram
já vinham mais ou menos esquerdizados. Quando eu era aluno, era um tanto apolítico. Não sei vocês, eu tenho 30 e poucos anos, não preciso definir. E quando eu estudava no ensino médio, ninguém gostava muito de falar de política, não sei vocês. Não tinha PT na minha escola nem nada. Quando eu comecei a dar aula, a maioria era esquerdista. Passados 6, 7 anos, o negócio foi mudando, tá entendendo? Foi virando. E os alunos já chegavam predispostos a lutar contra bandido. E, inclusive, quando eu explicava a história sem a luta de classes, eles gostavam. A coisa está mudando. E agora, o que pode ser muito mais eficaz do que isso? Que aí eu trago a resposta ao Bruno, né? O Bruno tinha me perguntado por que o Olavo tem uma certa predileção pelos ficcionistas em detrimento dos historiadores e de outros escritores, né? Eu vejo o seguinte, segundo que o Olavo entendeu de Aristóteles, isso está exposto no livro Aristóteles e Nova Perspectiva, a cultura se forma, primeiro pelo alargamento da imaginação, criação de modelos de conduta e capacidade de enxergar possibilidades humanas, naturais, possibilidades. Todas as civilizações nasceram com mito. As grandes culturas nasceram com grandes textos ficcionais. Porque ele povoa mesmo a sua imaginação. Os personagens vão mesmo criando modelos. E Aristóteles dizia na Poética o seguinte, no livro dele Poética: a ficção é mais filosófica que a história. Porque a história diz o que foi, o que aconteceu, e a ficção diz o que pode acontecer. Então o leque é maior. Então se você vai para a ficção, você pode dar exemplos de heroísmo até maiores. E você pode dar exemplos de baixeza humana, de maldade, crueldade também maiores. Você aumenta a capacidade imaginativa do estudante. Então seria um primeiro estágio. Quantas pessoas estão desenvolvendo ficção sem esquerdismo? É difícil, sabe por quê? Eles conseguiram aparelhar o Estado, conseguiram aparelhar os meios de financiamento. E, como eles já fizeram isso faz muito tempo, eles aparelharam as escolas de escritores e de poetas. Então é quase que começar do zero, né? Outro trabalhão. Eu não estou falando nem de direita, senhores, eu estou falando de pensar fora disso. Fora da ideologia. Então é preciso mesmo surgir isso. Ele não disse, pelo menos não para mim, que não é o trabalho de história teria que esperar o trabalho da ficção ser concluído. Ele não disse isso, entendeu? Mas ele disse que é como se ficasse faltando uma etapa se a gente não desenvolver bem a ficção. Então, bons romances, bons contos, bons filmes deveriam existir. Mas não adianta esses filmes, esses contos, esses romances existirem se eles não forem consumidos. Então algo tem que ser, não adianta só cultura, então a gente tem que pensar no reflexo na educação. Eu estava ensinando hoje, lá que a gente estava gravando, algo sobre educação grega, e eu lembrei do seguinte, tem um momento em que tem um artigo no qual o Olavo fala que os formados em letras de hoje conhecem menos literatura do que os adolescentes da Grécia Clássica. Porque eles eram educados para memorizar poemas, primeiro os épicos, para terem noção também dos exemplos humanos, e depois os poemas líricos, para saberem se expressar a si mesmos. Memorizavam várias histórias, e o mito deles, a ficção deles, tinha um pouco de história também, né? Do passado da Grécia. E aí depois, né, eles treinavam também educação física para ficar fortes, e depois eles iam para os debates públicos. Tinha uma certa organização nisso. Então, eu entendo assim, Bruno, não devemos esperar. O que sabemos fazer, que façamos, entendeu? E o que eu sei fazer melhor é mesmo história. Gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever em nosso canal e participe da missão 1 milhão de inscritos. Se chegarmos a 1 milhão de inscritos até o final do ano, estaremos sorteando todos os quadros do Congresso Brasil Paralelo e, além disso, sortearemos 100 assinaturas. Com assinatura você terá acesso a todo o conteúdo que já produzimos em nossas séries e também ao núcleo de formação. Esse trecho é apenas uma parte de uma das aulas do núcleo. Então não deixe de fazer sua inscrição, ajude o nosso canal e caso tenha gostado do vídeo, faça seu comentário aqui embaixo. Compartilhe e vamos seguir juntos. Obrigado!